Mas hoje eu não estou com o meu companheiro, o líder de célula da Filadélfia, o líder ministro da música também, o Tiago. Tiago e a Janaína, infelizmente, hoje não estão conosco. A Janaína vai participar de casa e o Tiago está trabalhando. Então, hoje, quinta-feira, 16 de abril, o Tiago só vai sair às 22 horas. Vai se manifestando aí, ok? Vai se manifestando aí, mandando para mim agora. Vai mandando aí, pessoal, se o som tá ok. Eu tô vendo uma galera aqui, deixa eu só ver aqui. Janaína Faria, Shalom, minha filha querida. Sara Azevedo, Shalom. Tenho aqui que eu não sei quem é, M3LOD4, eu não sei, tá bom? Rosilene, a Jéssica, a irmã Solange, a Elô. Tem outra Jana Farias aqui, tem dois? Olha aí que legal. Juliana Carolino. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos chegando aí. Vamos chegando aí. Oh, glória a Deus. O Elias baixinho. Elias baixinho. O Elias altinho. O Elias, meu brother, meu amigo. Saudade de você, Elias. Saudade de você, viu? Da Fátima, da Arlan. Tudo na quarentena. Você tá ouvindo aí? É a Laura. A Laura pedindo água. E ela tá com um salgadinho aqui que tá fazendo mal minhas narinas. Deram um salgadinho para ela se acalmar e não dá certo. Pior que tá dando um efeito inverso. Gente, vocês vão tendo paciência. Nós não temos os streamings de qualidade como a Cassiane e o Jairinho têm, como outros cantores aí têm, não é? Nós não temos. É tudo meio artesanal, meio não, é artesanal, caseiro, mas nós vamos chegar lá, gente. Nós vamos chegar lá. É tudo caseiro, nós vamos chegar lá. O nosso próximo culto na quinta-feira, eu não vou fazer de casa. Próximo culto eu vou estar na igreja. Eu vou estar na igreja. Estou fazendo de tudo para que nós possamos adquirir uma filmadora para ver se domingo a gente consegue transmitir o nosso culto com uma melhor qualidade. Então vamos lá. Cleiton, shalom, meu querido. A Heloísa já falei, Elias eu já disse. Pedrinho, ô Pedrinho, Deus te abençoe, viu? Manda um abraço pessoal aí de Vicente Carvalho. Denise Pontes. Denise, faça uma ponte com os nossos PA, Denise. Denise Pontes, faça uma ponte aí com os nossos PA. Tá bom, Denise? Deixa eu ver aqui. Wilson, meu companheiro. Meu sogro, pastor Gerson Colela. Deus abençoe. Tem aqui 448 Edilson. Será que esse é o varão da noite? É o Edilson da Nilda? O som tá ok, pessoal? O som tá ok? Se o som está ok, manda uma mensagem aqui para mim, por favor. Se o som está ok. Meu genro, o João Paulo, tá falando que tá bem, mas ele tá aqui do meu lado. Tá ok? Ah, que legal. Beleza. É isso aí. Tá bom. Glória a Deus. André Heleno. É o André da Jéssica? Glória a Deus. Robson Matuyama.
Shalom, meu cunhado. Marta Lopes. Cadê o Paulo, Marta? Tá trabalhando? Paulo. Aqui tem No Face? Daiane, É Priscila. Face ou Instagram? Face. A Dayana, lá de Santos. Dayana, esposa do Luciano. Lúcia, Saudade de vocês também. A Lúcia. Priscila Dias, Edileuza. Priscila Dias, a Edileuza. Vamos continuar orando pela Edileuza. Edileuza, ela tá aí por recomendação médica também em casa, mas com certeza já deu tudo certo. A maior agonia da Edileuza, né, Edileuza? É esses tempos, como que vai fazer para... Onde vai colocar tanto dinheiro, né, Edileuza? Edileuza, advogada, missionária. Um abraço para o Henrique. Glória a Deus. Vamos começar. Nós vamos orar. Eu disse aí no grupo da família que o meu culto hoje não vai ser não vai ser o mesmo, porque falta o meu companheiro. Meu companheiro sempre está comigo. Ok? Na próxima quinta-feira, vou estar na igreja, tá? E vou levar minha equipe de louvor para a igreja quinta-feira. Quero dar uma notícia para a ICP Guarujá, tá? A ICP Guarujá nasceu hoje o filhinho do Adão e da Jéssica. Adão e Jéssica, que bênção, viu? Parabenizar aí o Adão, parabenizar a Jéssica por esse bebê, por esse presente lindo que Deus deu. Nasceu hoje, tá? Um abraço para vocês. Então, a ICP está em festa. Mais uma criança. Glória a Deus que o nosso ministério é um ministério frutífero. Frutífero. Aleluia. Eu tô assim porque eu tô cuidando da neném. Ok? Tô cuidando da neném. A neném chega na quinta-feira, ela fica pentecostal. Pentecostal, né, meu amor? Vem aqui para eles verem. Vem aqui. Você, vem aqui. Vem aqui para eles verem você. Vem, meu amor, venha. É assim, a avó sempre passa vergonha. Na hora que é para acontecer, nunca acontece. Ela só faz quando ela quer. Mas o pessoal do Facebook tá vendo ela lá. Ok? Hoje nós não vamos fazer louvor, tá? Domingo pela manhã nós vamos estar na igreja. Vá para a igreja, use uma máscara, use luva. Domingo à noite nós vamos estar na igreja, tá? Hoje nós vamos dar continuidade sobre as características do anticristo, ok? Vamos orar primeiro? Pai eterno, neste momento eu quero lhe pedir a tua infinita misericórdia. Nós estamos na tua presença. Nós pedimos pela ICP Guarujá, pedimos por todos aqueles que estão conectados, pedimos por nossa cidade, pelo litoral paulista, pedimos pelo estado de São Paulo. Intercedemos pela nação brasileira e pelo nosso presidente. Pedimos por essa situação que o mundo está passando. Nós rogamos o teu favor sobre a nossa vida. Gera dentro de nós um desejo sincero em te servir. Gera dentro de nós, Senhor, um desejo ímpar em ser fiel e zeloso pela tua palavra e zelar pela prioridade de ter um relacionamento contigo. Cerca-nos com muralha de fogo, levanta uma barreira entre nós e o inimigo de nossas almas. Manifesta a tua glória. Ó Senhor, que nós possamos estar com a nossa consciência tranquila, nosso coração limpo e prontos para nos encontrarmos contigo. Sê conosco, no teu precioso nome. Amém. Amém, queridos? Se houver alguma interferência aí, você nos perdoe. Mas é a última vez que eu estou fazendo esse culto na quinta-feira de casa, a partir aos líderes, obreiros e diretores da igreja, ok? Eu estou pedindo agora, façam de tudo para estar domingo pela manhã, às 9h30 da manhã, na igreja. Tirando a Edileuza, que está por recomendação médica, que não pode ir, mas aos demais que podem, vão. Coloque máscara e luva, tá? E vão, porque eu tenho uma reunião com vocês no domingo pela manhã. Eu não estou vendo aí a Cícera, não estou vendo também conectado o Ellison. Então, eu quero que vocês passem
esse recado para eles, ok? Então, todos os líderes e todos os diretores precisam se esforçar para domingo pela manhã, às 9h30. Precisamos ter uma conversa rápida e tratar, ok? Dos assuntos daqui para frente, como vai ficar a situação do nosso ministério e da nossa igreja. Politizaram essa doença no nosso país. Ela não é apenas uma doença, mas agora é um assunto político dentro da nossa nação. É muito importante que você preste atenção no que eu vou ler, é muito importante que você preste atenção naquilo que eu vou falar. Precisamos agora, mais do que nunca, ter nosso coração limpo. Precisamos, mais do que nunca, ter a nossa consciência tranquila. Confessar os nossos pecados e nos acertarmos com o Senhor. Precisamos que Deus nos dê iluminação, entendimento, para que nós possamos ter ideias de como nós vamos ser daqui para frente. Eu disse, e vou continuar repetindo, mesmo com a suspensão da quarentena, o problema não se resolve, não se soluciona, porque uma vacina só vai levar 2 anos para sair. A doença ainda é real, a doença ainda existe. A suspensão da quarentena não soluciona o problema. Então, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Eu já até falei para alguns entrarem no canal O Informante, ok? E lá você vai ter notícias de última hora, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Todos os especialistas em crises, especialistas políticos, sócios e econômicos, têm dito que o mundo não é mais o mesmo, ok? O mundo agora é pós-pandemia. Nós já estamos vivendo, claro, uma recessão, sim. É importante que isso se diga, mas também não podemos esquecer que somos a igreja. Como igreja, somos comprados, redimidos e lavados pelo sangue de Jesus. Como a Bíblia Sagrada diz, no capítulo 2 da carta de Paulo a Tito, no versículo 14, nós somos um povo fiel, zeloso de boas obras. Como a Bíblia diz no Antigo Testamento, no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, precisamos prosseguir em conhecer o Senhor, conhecer a sua palavra, manter o nosso relacionamento com Deus. A igreja é a única instituição que o Senhor Jesus prometeu abençoar e proteger. A igreja é dele, pertence a ele. Temos exemplos tanto na Indonésia, como hoje está falando com o pastor Fábio, pelo Zoom. O pastor Fábio falou, temos problemas na Indonésia, na China, onde a igreja é perseguida de uma forma feroz. Os cristãos, nesses lugares, estão acostumados, não é? Não estão acostumados, porque nós nunca vamos acostumar com a perseguição, mas eles conseguiram, não é, pela fé, resistir. Nós, brasileiros, temos aí sempre uma mensagem triunfalista, uma mensagem de que o Senhor tem guardado esta nação, mas nós, como igreja, precisamos agora conectar as pessoas. Eu, mais uma vez, faço uma exortação para a ICP. Todas as vezes que eu faço uma live, seja no YouTube, seja no Facebook ou no Instagram, muitas das vezes que eu faço essa live, ok? Eu sinto a falta de muitos irmãos. Hoje é quinta-feira, não há desculpa. A igreja está com o culto suspenso, as portas fechadas, e você está na sua casa. Então, o que você tem que fazer agora? Se conectar. Você agora tem que lembrar de alguém, se conectar sobre sinais dos tempos. Sinais dos tempos, ok? Nós precisamos identificar e entender o que é que está acontecendo na atualidade. Então, nós estamos vendo sinais dos tempos. Quando nós conseguimos identificar, nós então vamos nos prevenir. Nós vamos nos precaver. Nós vamos estar um passo à frente. Nós, como Igreja de Cristo, estamos a um passo à frente daqueles que não têm a revelação do Espírito Santo, a ciência da palavra de Deus. Nós estamos um passo à frente. Nós conhecemos o início, o meio e o final dessa história. Tá certo? E antes de eu ler o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho que eu li a semana passada, eu quero começar com um assunto para que você entenda. Ok? Eu quero começar com um assunto muito importante. Então, eu vou fazer um link, tá? Com o assunto no capítulo de número 20
do Evangelho de João, quando fala da ressurreição de Jesus. Ok? Capítulo de número 20. Capítulo de número 20. Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo 20. Então, o primeiro texto que nós vamos compartilhar é o 20. Vamos ler do verso 1 ao 7, para você ter clareza do que eu quero falar. Da ressurreição de Jesus. Mas você fala assim, pastor, o senhor não vai tratar o senhor não vai tratar da questão dos sinais do tempo? Estou tentando segurar a Laura, gente. Vem cá. Você não vai tratar? Mas é com isso que você vai ter uma revelação de Deus nessa palavra. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro. Ela vai no domingo pela manhã, de madrugada, o sol não despontou ainda, para ela visitar o túmulo de Jesus. Ao chegar lá, ela avista que a pedra foi removida, ok? Ao invés de ela continuar indo, ela volta imediatamente e vai avisar a Pedro, tá? E ao outro discípulo a quem Jesus amava, que nós entendemos que é o apóstolo João. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Versículo 3 do capítulo 20. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Versículo 4. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. João passa na frente de Pedro, claro, mais jovem, passa na frente de Pedro e fica na porta do sepulcro e não entra. Versículo de número 5. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Olha o 4. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. João não entrou. Versículo 6. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis que cobriam Jesus no túmulo. E versículo do número 7 diz: e o lenço, quero que você preste atenção aqui, que eu tenho uma revelação de Deus para a tua vida nesse verso. E o lenço que estivera num lugar à parte. Eu quero parar aqui. Versículo 9 diz que eles ainda não tinham compreendido a escritura de que Jesus era necessário ressuscitar dos mortos. Vamos agora para o texto, depois eu volto aqui, de Mateus capítulo 16, versículo 1 e 3. Mateus 16, versículo 1 e 3. Eu li João, capítulo 20, verso 1 ao 7, e agora estou lendo Mateus, capítulo 16, versículo 1, 2 e 3. É muito importante que você acompanhe. Espero que você não esteja com a TV ligada. Também espero que você não esteja com nenhuma outra distração, senão ouvindo agora a instrução do Senhor. Deus tem uma revelação para ICP, para você que está me ouvindo agora. Mateus capítulo 16, versículo 1 diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Versículo 2. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o clima, o aspecto do tempo, do céu, e não sabeis discernir os sinais dos últimos dias? É uma pergunta que Jesus faz. Jesus diz o seguinte: vocês são tão inteligentes em entender o clima e não conseguem entender as verdades das Sagradas Escrituras? Ei, ICP, você é bem ensinada, você tem a Bíblia Sagrada. Pela misericórdia do Senhor, como seu pastor, estou aqui para lhe ensinar. Estamos há 5 anos juntos. Então, nós sabemos discernir o clima, mas também sabemos discernir o tempo que estamos vivendo. Aí você diz, o que isso tem a ver com a ressurreição de Jesus? Ouça o versículo do número 7, lá da ressurreição de Jesus. Uma coisa interessante, os lençóis estavam à parte, mas o lenço que recobria a cabeça de Jesus estava dobrado à parte. Alguém pergunta, isso é importante?
Saber que o lenço que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado à parte? Claro que é importante, gente. É muito importante você entender. Eu sempre disse para o Tiago, sempre disse para a Priscila e para o Gabriel. Tudo na Bíblia tem um motivo. E eu não estou dizendo agora que é isso, mas eu particularmente, até os pontos e vírgulas tem um motivo. Então, eu sei que tudo na Bíblia tem um porquê. Às vezes você pensa que aquilo não é relevante. Muitas das vezes você está lendo a genealogia, nós encontramos muito no livro de Crônicas, encontramos no primeiro capítulo de Mateus e de Lucas, e você acha que isso não é importante. Mas veja, tudo na Bíblia tem um porquê. Nada na Bíblia foi colocado por acaso. E na ressurreição, no capítulo 20 do Evangelho de João, o versículo de número 7, diz assim: e notou, olha só, eu vou ler na NVT, verso 6. Então, Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e Pedro notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. Olha que legal. A NVT diz isso. Então a outra diz que o lenço que cobria a cabeça de Jesus estava à parte. Pergunta para você aí, eu vou dar um tempinho para você responder enquanto eu tomo uma água aqui. E aí, você acha que isso tem uma revelação para nós? Por que é que o evangelista, ao escrever, coloca que o pano que cobria a cabeça dele estava dobrado à parte? Para entender esse verso, nós precisamos entender, gente, a cultura do povo hebreu. Você jamais vai conseguir entender algumas coisas na Bíblia Sagrada se você não conseguir entender a tradição do povo hebreu, a tradição do povo judeu, a tradição do povo de Israel. É muito importante. Eu estou pensando em lançar um curso online que vai dar para todo mundo participar, um curso online para você aprender sobre Bíblia, como que a Bíblia foi formada, sobre a história do povo hebreu, sobre a história do povo judeu, e você vai descobrir coisas interessantíssimas que vai te ajudar muito na leitura da Bíblia. O capítulo número 20 de João fala da ressurreição de Jesus, somente a parte. Interessante isso. Observe que Jesus ressuscita. Então ele retira o pano da cabeça e ele dobra a parte. Os lençóis que cobriam estavam jogados, mas o lenço que cobria a cabeça dele estava dobrado. Quando nós vamos olhar para a tradição do povo hebreu, para a tradição de Israel, nós temos que entender, principalmente para aquela ocasião, e que Pedro deveria entender isso, que João deveria entender isso, Maria Madalena deveria entender isso, e aqui vai um insight para você, que quando a gente está perturbado, que com as verdades da palavra de Deus, observe que também no Evangelho, você nota que Jesus se aproxima dos viajantes, dos discípulos de Emaús. Jesus está do lado deles, eles estão tão perturbados, tão tristes, que eles não percebem Cristo ali. Todas as vezes que você está perturbado, todas as vezes que você está preocupado, todas as vezes que você está numa situação como essa, você não consegue enxergar o que Deus quer tratar com você. Agora observe a relação de um servo e de um senhor do servo. Quando um servo, seja ele um adulto ou um menino que trabalhasse numa casa rica naquela ocasião, o servo tinha que pôr a mesa para o seu senhor. O seu senhor não entrava no aposento para se alimentar até que o servo pusesse a mesa. Era obrigação do servo cuidar do asseio, cuidar da organização. Cada parte, cada lugar ordenado, o lugar do pão, do vinho, tudo tinha um lugar exato, ok? E observe que eles não se assentavam à mesa, eles se reclinavam à mesa, tá? Se assentar à mesa é uma coisa ocidental. Eles se reclinavam. A mesa era chamada de triclínio, ok? Mas vamos voltar à história do servo. O servo, então, preparava. Observe quando Jesus manda os discípulos ir achar um cenáculo, um local, um aposento para a última ceia e preparar a ceia. Preparar o lugar. É o ministério de servo. Então, o servo, ele preparava a mesa. Ele saía de cena, o menino sai de cena,
ok? E espera o seu senhor entrar na sala. Seu senhor, então, entra no aposento, seu senhor se reclina à mesa para se alimentar. E o servo fica à espreita. O servo não pode se alimentar na mesa com o seu senhor. Isso é importante você entender. E o seu senhor está se alimentando. Está se alimentando. A tradição diz, e aqui vai uma coisa interessante para você, a tradição diz o seguinte, que enquanto o servo está observando o seu senhor, depois que o seu senhor acabou de comer, depois que o seu senhor acabou de beber, se o senhor pegasse o lenço e, depois de limpar a boca, ele pegasse o lenço e amassasse o lenço e jogasse na mesa, amassasse e jogasse na mesa, o servo esperava o seu senhor se levantar e sair. Significava que o senhor não voltaria a comer e nem ia entrar no aposento de novo, porque o servo não podia ficar no mesmo aposento que o senhor. Então, o lenço jogado ali significava, não volto mais. Aí ele poderia ir, pegar tudo, limpar e retirar a mesa. Agora, se o seu senhor, depois de comer, deixasse o lenço dobrado sobre a mesa, o servo não entraria. Olha que coisa legal. Estou olhando aqui que eu estou estamos transmitindo pelo Facebook também. Se o seu senhor, sobre a mesa, dobrasse o lenço e se retirasse, o servo não entrava no aposento. Por quê? Porque o servo, ao avistar o lenço dobrado sobre a mesa, entendia que o seu senhor voltaria. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não dá para mentir ouvida no glória a Deus, mas eu me encho de alegria. Oh, vou repetir novamente. O servo, ao ver o lenço dobrado na mesa, não entrava no aposento, porque era sinal de que o Senhor iria retornar ao aposento. Qual é a mensagem de João capítulo 20, versículo 7? Que quando Pedro entra, vê os lençóis jogados, mas o lenço que cobria a cabeça de Jesus dobrado do lado, a mensagem era, eu vou voltar. Uau! Eu voltarei. Aleluia, glória a Deus. Eu voltarei. Qual é a mensagem de Cristo para nós? É que ele prometeu voltar. É que ele prometeu voltar. Qual é a mensagem de Deus para a igreja? É que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus disse, meu filho, eu te oferto, eu te entrego, mas eu prometo te trazer da morte. Ou seja, Deus cumpriu a sua promessa. E Jesus cumpre e cumprirá a sua palavra. Ele voltará. Qual é a mensagem de Deus para a tua vida hoje? Que antes mesmo de eu entender sobre características do anticristo, eu preciso glorificar a Deus, que ele prometeu que vai voltar. E eu estarei com ele. Aleluia! Eu estarei com ele. Eu vou estar com o Senhor. Você vai estar com o Senhor. Quando Pedro entra no sepulcro, Pedro poderia entender, o lenço está dobrado. Jesus prometeu voltar, então ele voltará. Ele está presente. Mas ele estava tão desanimado, tão triste, que não percebeu isso. Ei, em tempos como esse, de recessão ou pandemia, não desanime teu coração. Não desanime, não deixe a tua alma desbotar, não deixe o teu espírito esmaecer, não deixe que o teu espírito enfraqueça, não deixe o fogo se apagar, não deixe a sua pequena luz diminuir. Em nome de Jesus, creia, ele prometeu voltar, ele vai buscar a igreja. Você é igreja? Ele vai te buscar, aleluia. Você é igreja, ele vai te buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bendito é o Senhor. Então ele prometeu voltar. Alegra teu coração, alegra tua alma.
Tô vendo aí o Hélice, tocha viva. Saudade aí de fazer os nossos exercícios. Agora presta atenção. Jesus prometeu voltar. A palavra de Deus é a verdade. Jesus, no capítulo 16 de Mateus, foi indagado dos sinais do tempo. Ou seja, há sinais e sinais se cumprindo. Estamos vivendo o início das dores. Limpe o teu coração, limpe a tua alma. Se apegue com o Senhor. Se apegue com a palavra. Seja igreja no lar. Faça parte de uma célula. Faça parte da Filadélfia. Faça parte da Reobote. Faça parte da Koinonia. Faça parte da Moriá. Ei, se liga, se levanta. Vamos invadir os lares. Vamos ter a nossa igreja formada nas casas. Vamos continuar pregando o evangelho. Isso acontece na China, isso acontece na Indonésia, isso acontece nos lugares onde não é permitido a pregação da palavra. Escute, o templo pode fechar as portas, mas a igreja não fechará as suas portas. O templo pode fechar as suas portas, mas a igreja não fechará suas portas. As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Temos o poder de ligar e desligar. Nós somos o corpo de Cristo. Então, em nome de Jesus, se liga aí, poxa. Se liga. Em nome de Jesus. Acorde, CP. Acorda. Ok? Acorda. Tá certo? Vamos nos santificar mais, vamos nos purificar mais. E se você tem que pedir perdão, peça perdão para o Senhor. Cai de cabeça o nosso relógio de oração. Cai de cabeça a oração. Só meia hora, não aguenta meia hora, faz 10 minutos. Mas cai de cabeça, porque Deus está às portas. Então, uma das coisas que nós temos que entender é que ele prometeu voltar. Outra coisa, que com certeza nós ainda não estamos vivendo o período da grande tribulação. Com certeza também, nós não estamos vivendo Apocalipse capítulo 6. Por quê? Porque Paulo escreve que um dos sinais tem que vir, tem que ascender, tem que subir ao trono um grande agente. Claro, escute o que eu vou falar aqui. Não estou afirmando, não posso afirmar. Deus me livre errar desse jeito. Mas preste bem atenção. O cenário é propício. O cenário, como foi durante a grande Segunda Guerra, na época de Hitler, o cenário era propício, o cenário agora também é propício. Temos uma pandemia, temos uma recessão econômica, temos o globo, temos as nações, temos o mundo clamando por socorro, por solução, por uma saída. Temos as barreiras da língua que caiu por terra. Hoje não importa se você fala inglês ou não, todo mundo pode se comunicar através da internet, através do Google, através de qualquer coisa. Tá bom? As paredes caíram, as distâncias não existem. Por mais que Portugal está do outro lado do Atlântico, aqui, quando nós estamos aqui, não existe essas distâncias. O mundo está conectado. O que acontece na Oceania se sabe aqui no Brasil. O que acontece no Brasil se sabe na Rússia. Então, o mundo está conectado. Ok? Então, o cenário hoje, ele é propício. Houve uma reunião de uma cúpula na Europa, de grandes líderes, e a ONU está realmente quase que apontando, né, um regente supremo. Então, o mundo clama por alguém que dê uma solução. Esse que vai dar a solução, a Bíblia dá as suas características. Este regente supremo, este dominador global, ele tem uma característica. E a Bíblia chama ele de filho da perdição, a Bíblia chama ele de filho de Belial, a Bíblia chama ele de filho da ira, e a Bíblia chama ele de a besta. É isso que a Bíblia trata. Ok? E se nós formos olharmos aí, o que falta é isso. Um outro sinal que falta é a construção do templo. O cenário está pronto, preparado. Com a reconstrução do templo em Israel, voltar-se-á, não é, o sacrifício de animal. Então, você precisa entender que nós vamos falar daqui a pouco. Por isso que agora eu sugiro você ir lá no livro do profeta Daniel, lá no Antigo Testamento. Livro do profeta Daniel. Vamos lá no Antigo Testamento, do livro do profeta Daniel, ok? Vamos lá, livro do profeta Daniel. Eu quero que você
percorra a Bíblia e ache o livro do profeta Daniel. Um dos sinais é a ascensão do grande líder. Este grande líder supremo, ele tem um plano para solucionar com a recessão, para solucionar com a pandemia, para solucionar com a violência, para solucionar com o caos mundial, para solucionar com a questão da fome e com a paz e igualdade religiosa, ok? Paz e igualdade religiosa. Jejum ecumênico já fizemos aqui no país. Virão outros, ou seja, cada dia mais vão se igualar. Tanto espíritas, cristãos, judeus, muçulmanos vão se igualar, tá? Ninguém mais vai atingir um ao outro, todos. Isso já aconteceu também na Europa, uma grande reunião onde grandes líderes religiosos se unem, estão juntos, ok? Tá certo? Então, uma das coisas que você precisa ler está lá no livro do profeta Daniel, capítulo de número 11, versículo de número 37. Capítulo 11 e versículo de número 37. Eu quero falar de uma característica do anticristo. Uma característica do líder supremo. Aqui vai uma deixa, tá? Enquanto você vai achando aí, Daniel 11 e 37. Vamos lá? Daniel 11, 37. Eu já estou com a minha Bíblia aberta. Eu vou pegar nas duas versões. Que é muito interessante. Eu tenho a João Ferreira de Almeida, tá? Corrigida. E eu tenho a NVT, a nova versão transformadora, tá? Eu vou ler primeiro na NVT. Eu estou falando de algumas indicações, vou repetir, algumas indicações que eu consigo discernir quem é o anticristo. Quem é? Quando esse líder supremo assumir a regência, tá? Claro que vai haver uma oposição, veja, aprenda uma coisa, historicamente, não houve ninguém no mundo que conseguisse dominar o mundo inteiro. A história não aponta ninguém que conseguisse dominar o mundo inteiro. Todos os domínios sempre foram locais, que se considera-se o mundo da atualidade, mas não o globo inteiro. É muito importante isso, tá? Observe que na Segunda Grande Guerra, a ideia do Hitler era o mundo inteiro e ele começou pela Europa. Pela Europa, tá? Ele pegou aliados como o Japão, que atingiu, né, a base de Pearl Harbor, lá nos Estados Unidos. Foi quando os Estados Unidos entrou na Grande Segunda Guerra, tá certo? Mas até chegar o globo, os 5 continentes, então, historicamente, nunca houve. O domínio romano era aquela localidade, domínio babilônico, aquela localidade, domínio de Faraó, aquela localidade. Nunca houve, eu vou repetir, nunca houve na história. Temos a história de Gengis Khan, temos Alexandre o Grande, temos uma série que tentaram, mas o mundo é aquela localidade. Observe que quando você olha para a história, nós estamos vendo aquele outro lado do Atlântico. Nós temos a América, ok? Que é o mundo mais novo e recente dentro da história, ok? Então preste bem atenção. Alguns entendem que este regente supremo, ele vai reinar no mundo inteiro, quando as nações, precisamente a ONU, vai dar essa autoridade a ele. Mas isso não significa que não haverá oposição de outras nações. É muito importante que isso se diga. Agora, apontando-se o anticristo, apontando-se esse líder supremo, quando ele estiver falando, você que gosta aí dos jornais, né, que assiste muito jornal, quando ele estiver falando no jornal, na internet, quando ele estiver falando aí no SP Record, seja lá o que for, você vai identificar quem é ele. Qual é uma característica que Daniel diz? Daniel, capítulo 11, versículo de número 37. Está com a Bíblia aberta aí? Ok? 37. Vamos lá. Daniel 11 e 37. Eu vou ler aqui. Ok? Você já deve saber qual é a característica. Olha só. A NVT diz: ele não respeitará os deuses de seus antepassados, nem o Deus preferido das mulheres. Interessante que a NVT diz. Nem Deus algum.
pois dirá que é maior que todos eles. Dirá que é maior que todos eles. Uma característica dos grandes imperadores de Roma, se sentiam Deus. Característica de Faraó, sentia Deus. Sentia não, achava ser Deus. Agora, existem outras versões da Bíblia interessante para você ler. Eu vou ler agora nessa versão aqui, tá? Essa é uma Bíblia que eu tenho desde 2013. Eu ganhei no meu aniversário de um pastor lá de São Paulo, pastor Joezer Braga, ok? Ganhei no dia 19 de agosto de 2003. Esta é uma versão que ela aponta uma característica do anticristo um pouco diferente. A NVT diz que ele não terá respeito por Deus algum, nem pelo Deus das mulheres. Nesta versão e versões mais antigas de João Ferreira de Almeida, diz assim, característica do grande líder, do regente supremo, da besta, do anticristo. Não terá respeito aos deuses de seus pais. E nem terá desejo pelas mulheres. Ou nem ao desejo de mulheres. Nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. As versões mais antigas diz que não terá desejo por, ao invés de. O que aponta-se essa característica? Primeiro, que essa característica aponta-se como ou esse camarada será um celibatário, ou esse camarada tem um outro tipo de desejo. Ele pode ser celibatário, pode ter... existe um termo misógino, gente que odeia e detesta a mulher, ok? Pode ser homossexual, pode ser alguém que tem algum entrave. A NVT diz o Deus das mulheres. Interessante isso. Mas na outra versão diz desejo por mulheres. Fica aqui uma dica a um movimento mundial muito grande. Hoje não existe somente... A gente conhece o gênero masculino e feminino, mas criaram N coisas aí que eu não tenho nem capacidade de falar, ok? A mente das pessoas hoje estão transformadas e mudadas. Então, um grande líder que consiga ter a simpatia, a força, o investimento dessas pessoas, isso não está longe. Primeira característica é que ele pode ser celibatário, ele pode detestar as mulheres, que isso não vai ser bem aceito. Ele pode ser alguém que não tenha desejo por mulher, isso pode ser aceito, ok? Então, fica aqui aquilo que você melhor pensar. Eu prefiro pensar que ele é um tipo de pessoa que realmente não tem desejo, anelo pelas mulheres. Pode até ter um casamento. Tem muita gente casada aí, mas é apenas uma questão de fachada. E essas coisas estão mudando. Antigamente o conceito de família era homem e mulher. Hoje não é mais isso. Nós sabemos disso, ok? Houve uma contextualização. A sociedade mudou. Primeira característica é essa. Outra característica, vamos lá, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 8, versículo 23. Vamos para Daniel 8, 23, porque eu também não vou demorar muito, tá bom, pessoal? Daniel, capítulo 8, versículo de número 23. Eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui. Primeira característica eu já te disse, anota aí na tua Bíblia. Daniel 11, 37. Para que isso? Identificar quem é esse grande líder supremo. Segunda característica, Daniel capítulo 8, versículo 23. Daniel 8 e 23, ok? Então o que a Bíblia diz aqui em Daniel 8, 23? Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura. É o que está dizendo aqui na minha versão. Catadura. E especialista em intrigas. Olha a característica do cara. A palavra catadura significa um semblante com rosto feroz de animal. Semblante sombrio. Semblante sombrio.
Deixa eu ver a NVT. Como que a NVT diz? Daniel 8:23. 8:23. A NVT diz assim: no final do seu reinado, quando o pecado estiver no auge, subirá ao poder um rei feroz, mestre em intrigas. Na NVT, se exclui o rosto. Nas versões mais antigas diz que o anticristo, que é a besta, esse líder supremo, terá um rosto feroz. Mas o que isso significa? Significa um camarada decidido? Um camarada que as pessoas vão temer? As pessoas vão temer? Vão se preocupar no que falar diante dele? É isso que significa? Ok? Então, primeiro, que ele pode ser alguém que seja celibatário homossexual, ou alguém que vai ter alguma dificuldade em questão em relação às mulheres. Segundo, ele terá um rosto feroz, sombrio, as pessoas temerão, ok? Temerão, pensarão 2, 3 vezes diante dele, ok? Outra característica, Daniel capítulo 7, versículo 20. Estamos só lendo o livro do profeta Daniel. Estamos retirando da profecia de Daniel sinais dos finais dos tempos, ok? Ok? Daniel capítulo 7, versículo 20. E também, a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, isso fala de uma besta, de um animal que surge do mar. 10 chifres, leia-se 10 nações. 10 chifres, 10 nações. Lembre-se da ONU, 10 cadeiras, ok? Então veja, e o outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto que os seus companheiros. Vamos ler na outra versão mais uma vez, capítulo 7. Se você está me acompanhando, se você está entendendo o que eu estou tentando passar para você, manda uma mensagem aqui, tá? Olha assim, depois ele me disse, a quarta besta é o quarto reino. Aqui fala de reinos, de poderio, de domínio, de nações, de governo, que dominará a terra e será diferente de todos os outros. Devorará o mundo inteiro, pisoteará, esmagará tudo que estiver a seu caminho. É isso que ele diz. Então veja, qual é outra característica? Capítulo 20, perdão, versículo 20, eu li o 23. Versículo 20, eu anotei aqui. Também quis saber sobre os 10 chifres e sua cabeça e o pequeno chifre que surgiu depois. E derrubou 3 dos outros chifres. Este chifre parecia mais forte que os demais, tinha olhos humanos e uma boca que falava com arrogância. Escute, uma das características, camarada tem aversão a mulheres, camarada pode ser um celibatário, pode ser um simpatizante da LGBT, do homossexualismo, ele tem um rosto sombrio. Terceiro, ele é arrogante. Terceiro, ele é arrogante. Ele é robusto. Ele é forte. Em outras versões diz, mais corajoso que os demais. Mais atrevido. Tem Bíblia que diz que ele será atrevido. Será arrogante. Então, é muito importante você entender isso, porque a arrogância e o atrevimento estão juntos. Daniel capítulo 7, versículo 20, fala de alguém prepotente, de alguém altivo, de alguém que não aceita opiniões alheias, de alguém que convence as pessoas dizendo, eu sou o único que tenho a resposta. Isso é muito perigoso. Quero rememorar, eu sou um estudioso da Segunda Grande Guerra, quero rememorar sobre a questão do Hitler, o semblante, a forma de discurso, a imposição, a fala, a autoridade, como as pessoas temiam diante dele, o atrevimento. Então, é muito importante, porque o Hitler é um protótipo perfeito do anticristo.
perfeito de um grande dominador. Perfeito. É claro que existiram outros antes do Hitler, como os imperadores romanos. Existiram outros, como Gengis Khan. Existiram outros que vieram no mundo. Basta você estudar a história. Então, é muito importante você entender. Porque o arrogante e o prepotente, a arrogância e a prepotência são irmãs gêmeas. São irmãs gêmeas. Então, eu estou te dando aí alguns sinais para você identificar. Se você pegar qualquer um que for apresentado como regente supremo, como líder supremo, identificar essas características, se preparem, porque o anticristo está sendo apresentado ao mundo. É isso que você precisa entender. Aí você tem que começar a entender o seguinte: se o anticristo está sendo apresentado ao mundo, então você tem que se preparar, porque vai se dar o início da grande tribulação. É uma coisa que você precisa prestar atenção. Se você também deve prestar atenção, que depois mais para frente nós vamos falar, sobre as condições de se construir um novo templo, ok? Eu vou ler mais um sinal, ok? Mais um sinal. Um dos sinais que o anticristo vai surgir, vou fazer um, por favor, por gentileza, liga para mim ali a tomada que vai descarregar aqui o nosso laptop. Preste bem atenção. Uma outra coisa que é muito importante você entender, tá? Muito importante você entender, é que haverá um plano. Ele vai ter um plano. Ele vai apresentar um plano. Esse plano vai ser estabelecido num pacto, numa aliança, que possivelmente já foi escrito, já foi assinado. Possivelmente, tá? Eu tenho um documento aqui datado tenho um documento datado do dia, eu tenho aqui a anotação, 13 de setembro de 1993, uma organização das ligas dos países palestinos assinando um tratado com o primeiro-ministro de Israel na Casa Branca em 1993. Nesse tratado, haviam pactos e alianças, um plano. Então, a mesma coisa, esse regente supremo, ele vai ascender ao governo e ele terá um plano. Então, entre o plano que ele terá, né, é mencionado na Bíblia. A Bíblia fala exatamente deste plano, que haverá um plano de paz em meias religiões, resolução dos problemas econômicos, uma só religião, tá? Uma só fé, ok? Resolução dos problemas de epidemia, de doenças e de misérias, ok? Então, não está escrito isso. Basta a gente ler Daniel capítulo 12, versículo 7 e Daniel 9, 27. Vamos ler primeiro Daniel 9, 27? Daniel 9, 27. Abra a Bíblia aí, Daniel, capítulo 9, 27. 9, 27. Você que está me acompanhando aí, Josué, a Laura está na tocha. Daniel capítulo 9, versículo 27. O que diz Daniel 9, 27? Diz assim: ele fará firme aliança, pacto, com muitos, por uma semana. Leia-se, semana, leia 7 anos. Por uma semana. Eu ensinei isso no culto passado. Na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ela. O que isso significa? O templo erguido, o sacrifício animal e o sacerdócio levítico é retomado nos tempos atuais. Então, para ele cessar o sacrifício, é porque o templo já está erguido. E aí nós vamos lá para a 2 Tessalonicenses, que daqui a pouco nós vamos ler. Se você entendeu, dá um ok aqui, porque eu não posso estar falando, se você não entender, ok? Vamos lá para Daniel ainda, capítulo 11, versículo 31. Daniel 11 e 31. Daniel 11, 31 diz: deles sairão forças que profanarão o santuário.
a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Isso aconteceu na história de Israel, com Etíoco Epifânio, quando entrou no templo e profanou o templo, o último templo que foi destruído, que só sobrou o muro de Arrimo, que é o muro das lamentações. Isso aconteceu na história já. Ele profanou o templo, soltou porcos dentro do templo. Só que com o novo templo será profanado também. É muito importante você entender isso. Pastor, por que isso é tão importante a gente entender? Vamos entender o seguinte: se você não crê no pré-tribulacionismo, você entende que a igreja passará por isso. Mateus capítulo 24 diz: se não for pelos meus escolhidos, o Senhor não teria abreviado o tempo. Significa que se você estiver vivendo isso, você vai identificar o momento exato que o Senhor voltará. Porque ele volta no final da grande tribulação. Isso, tanto para pré, como para pós, como para mid, todos entendem isso, ok? Todos concordam com isso. Ele voltará no final da grande tribulação. Antes disso, ele não volta. E ele vai reinar por 1000 anos. É muito importante entender. Abra a Bíblia no 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esse é o último texto que eu vou ler, e quinta-feira, na igreja, eu vou partir daqui. Quinta-feira, na igreja, eu vou partir daqui. 2 Tessalonicenses 3 e 4 diz assim, ninguém de nação, o qual se opõe se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vou finalizar aqui. Quero dizer para você que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê livramento. Eu sei que a nossa fala aqui foi... Nivaldo pediu oração para o sobrinho que está internado. Aleluia. A Nilda de quem? Nívia do Nivaldo. Nívia do Nivaldo? Vamos estar orando pela Nívia do Nivaldo. Pediu oração para o sobrinho que está internado. O sobrinho está internado. Vamos estar orando, tá bom? Então preste atenção. Que Deus te guarde, Deus te proteja, tá? Gente, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Você está preparado? Seu coração está limpo? Sua consciência está tranquila? Você está pronto para se encontrar com o Senhor? Vamos crer também o que está na misericórdia dele. Que você entregue sua vida para Cristo, que você entregue a sua vida para o Senhor. Amanhã é sexta-feira, eu vou fazer uma live amanhã na sexta. Esteja um domingo pela manhã que eu tenho uma reunião para tratar com você. Vá de máscara, vá de luva, tá bom? Vamos ter álcool em gel lá. E domingo à noite, nosso grande culto. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? A oração da concordância? Vamos orar? Se você quer entregar a vida para Cristo, agora é hora. Se você quer fazer um concerto com o Senhor, agora é hora. Tá bom? Vamos orar. Pai eterno, neste momento, eu quero interceder por todos que estão conectados. Quero interceder também pela Nívia do Nivaldo. Quero pedir pelo sobrinho que está internado. Quero que estão enfraquecidos. Não deixa esfriá-los e haver um esfriamento da fé. Senhor, eu quero lhe pedir o teu perdão, a tua misericórdia, a tua bondade. Nós confessamos que o Senhor é o nosso Salvador. Confessamos que o Senhor é o nosso Deus. Confessamos que o Senhor é o nosso Deus. Nos prepara, nos dá força, nos dá fé. Gera dentro de nós a capacidade da resiliência. Gera dentro de nós a capacidade da tenacidade. Gera dentro de nós, meu Deus. Não nos deixa duvidar do teu amor. E nos dá livramento. Eu ministro o teu shalom. Eu ministro a tua bênção. Eu ministro para nos ajudar. Você quiser contribuir com o nosso ministério, tá? Você pode procurar aí no Instagram, no Facebook, tem a conta do nosso ministério, no Banco Itaú, ok? Banco Itaú, tá bom? Eu não tenho de cor aqui a agência, eu acho que a agência é 6466
e a conta é 25002, dígito 1, Igreja Cristã Presbiteriana. Mas esse vídeo do YouTube vai ficar gravado, tá? E você acessando icpguarujá.com.br ou você acessando facebook.com icpguarujá ou você acessando aí o Instagram ICP do Guarujá, você vai ter todos os dados aí. Quiser ajudar a gente, quiser investir, ok? Nós estamos aí de coração aberto, contando com a sua ajuda, com a sua contribuição. Que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Shalom. Shalom, amados. Estou encerrando aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Amém. Falou da Bíblia. Amém, falei. Amém. Lembrou Tá da... bom? Amém. Tinha amiga do Aguinaldo, motorista aqui, lá da entrada do Centro Carvalho. Ah, do Aguinaldo, mas eu não lembrei, mas eu falei. Não, então, mas isso que eu tô falando.